Meu nome espiritual é Satyanand, meu nome é Nani Silva. Eu sou professora de Kundalini Yoga, certificada pelo Kundalini Research Institute. Eu faço parte do grupo de pessoas que faliu durante a pandemia. Entrei em falência. Eu sou profissional autônoma e eu já conhecia o Kundalini Yoga como uma prática pessoal, uma prática que sempre fez muito sentido para mim, que trazia clareza mental, que trazia o equilíbrio emocional. É uma prática tão especial que eu me dediquei, estudei, me formei professora de Kundalini Yoga e já dava aula e acompanhei muitas pessoas nesse processo de autoconhecimento e de bem-estar com a prática do Kundalini Yoga. Durante a pandemia, tudo fechou, eu não tinha mais trabalho, continuei dando aulas online, mas a minha vida ficou um caos, imagina. Aluguel, não tinha mais entrada de dinheiro, mas continuava vindo o boleto do aluguel, da água, da luz, da internet, do telefone, as compras de comida, tinha que comer. Virou assim uma loucura, uma situação que eu nunca tinha vivido uma pandemia como todos nós, mas também nunca tinha vivido uma situação tão difícil financeira. E quem já passou por uma situação financeira difícil sabe como isso abala todo o resto da nossa vida, né? Nossas relações, as amizades, as relações com a família. E uma coisa que realmente fez a diferença para eu atravessar tudo que eu atravessei foi a minha prática do Kundalini Yoga. Respirar, fazer as poses, fazer os kriyas, encontrar uma meditação que me ajudasse a processar toda aquela angústia que eu estava vivendo, que ajudasse a processar tanto medo. Tinham vários professores de Kundalini Yoga oferecendo práticas online, eu também oferecia algumas práticas, algumas meditações ao vivo, né, naquele período para que todo mundo dentro de casa pudesse também ter um espaço de respirar e de processar tudo que estava vivendo. E foi a minha prova de fogo, vou chamar assim, do Kundalini Yoga, e hoje eu olho para trás e digo realmente com muita propriedade que a prática do Kundalini Yoga foi o que me fez permanecer tranquila dentro do que era possível, processar tudo muito rapidamente e conseguir ter clareza de quais passos eu deveria dar para poder recuperar minha vida, minha saúde financeira e toda a minha vida. Kundalini Yoga é uma prática que a gente trabalha tudo. A gente trabalha o corpo com as posturas e os asanas, a gente trabalha a respiração com os pranayamas, relaxamento e meditação, uma prática completa. Essa prática, ela trabalha o sistema imunológico, o sistema glandular, o sistema linfático, o sistema nervoso. Então, mexe com todo o nosso corpo, com todos os nossos sistemas, trazendo um bem-estar e uma saúde física, promovendo o bem-estar e a saúde emocional. E por que não? A energética também. Eu nunca medi, mas a energética também. A gente sai com uma outra energia depois de uma prática de Kundalini Yoga. E esse nome Kundalini tem muita dúvida, muita pergunta sobre o que é, afinal de contas, essa energia Kundalini. Kundalini é um prana. É uma energia vital, é uma força vital que nós temos, que ela fica armazenada lá na região final da nossa coluna, ali no cóccix, naquela região ali entre o sacro e o cóccix. Pensa na mola. Quando a gente aperta a mola, a energia da mola, ela vai ficando apertada e presa ali, condensada, pulsando. Então imagina esse prana parado ali, apertado, comprimido naquela região. Ele fica pulsando o tempo todo. Quando você solta a mola, ela expande. Então, quando a gente usa técnicas específicas do yoga para liberar esse prana, essa energia vital que está ali armazenada, ela circula pelos nossos canais energéticos, energizando, tonificando e harmonizando todos os nossos órgãos que estão relacionados àqueles canais, que são na medicina chinesa chamado de meridianos, na tradição indiana chamado de nadis. E nós temos 72 mil nadis passando pelo corpo. Existem verdadeiros mapas mostrando toda essa nossa anatomia energética. Então a gente tem uma energia potente, um potencial energético forte de prana, de energia da vida. Isso é Kundalini, energia da vida, que fica ali e é liberada. Então, quando Kundalini ela é liberada ou despertada, que usa-se muito essa expressão também, despertar Kundalini, quando ela é liberada, além dela energizar o nosso corpo físico, ela também nutre um espaço de consciência expandindo
nossa consciência, promovendo essa expansão da consciência. A prática frequente de Kundalini Yoga promove flexibilidade, aumenta a força, aumenta a nossa vitalidade, a nossa força vital para agir no mundo. Tem uma ação também no nosso sistema respiratório, purifica os pulmões, aumenta a nossa capacidade respiratória, melhora a nossa capacidade cardiovascular e fortalece o nosso sistema nervoso. Kundalini Yoga é uma ferramenta muito eficaz para ajudar no tratamento da depressão, no controle da ansiedade, na administração do estresse e promove uma harmonia na saúde mental de uma forma global. Kundalini você já sabe o que é uma energia, um prana, uma força vital. Yoga, essa palavra yoga, significa união. A raiz dela no sânscrito, yuli, significa união. Isso quer dizer que é uma prática que ela abraça todo o nosso ser. Une todo o nosso ser. Estou falando do corpo físico, estou falando das emoções, estou falando dos nossos pensamentos e estou falando também do nosso universo espiritual, que eu vou chamar aqui de espiritual, que é essa parte nossa que é misteriosa, que é esse lugar nosso interno de conexão profunda com o todo, de conexão profunda com o nosso propósito, por exemplo. Então a prática do Kundalini Yoga refina esse contato com o nosso lado espiritual, com o nosso ser espiritual. Promove uma abertura e uma comunhão com o nosso ser mais profundo. Aumenta a nossa sensibilidade intuitiva e a nossa compreensão de que fazemos parte de um todo muito maior. Um pilar importante dessa prática, dessa tradição do Kundalini Yoga, é o uso do som, dos mantras, das orações. A gente compreende que tudo é uma frequência, tudo é vibração no universo. E o som é uma vibração. Ele vibra em determinadas frequências. Então, quando a gente usa, quando a gente fala, quando a gente canta, quando a gente escuta determinados sons, a gente começa a vibrar naquelas frequências. E no escopo do Kundalini Yoga, nós usamos sons específicos. Os shabads, que são as orações, usamos mantras, que trazem uma conexão com a intenção de nos colocar em sintonia, em harmonia com vibrações de consciência e com vibrações mais elevadas, vamos chamar assim. Mas são vibrações que expandem a nossa percepção de nós, na nossa verdadeira identidade, a percepção do que nós somos para dentro e a percepção do nós como um todo. É uma ferramenta, o som, que propicia de uma forma rápida essa conexão. O Shabad Guru, por exemplo, significa o corte do ego, cortar o ego. Ou seja, o som que nos ajuda a gente a se desidentificar das nossas questões que nos constringem, que nos apertam, as questões que estão muito relacionadas com nossa memória de trauma e dor, com todo esse nosso aspecto psicológico de sofrimento, nos ajuda a cortar isso e nos coloca num espaço de mais amplitude, como a gente fala, tomar altitude, para a gente poder enxergar, a partir dali, enxergar as coisas de outra forma, liberando memórias de trauma e dor e permitindo essa expansão da consciência. Então a gente usa no Kundalini Yoga, além de tudo que eu já comentei com vocês aqui, dos asanas, dos pranayamas, do relaxamento, da meditação, tem esse pilar importante que é o som, o nad, que é a essência do som. Fica aqui comigo que nos próximos vídeos nós vamos fazer práticas respiratórias, práticas meditativas. Comenta aqui embaixo para mim se você conhece Kundalini Yoga, se você já fez alguma outra prática de yoga, quais foram os resultados, o que você experimentou. Aproveita também para curtir e compartilhar.